Olá, como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira, começando mais uma edição do programa Falando em Liberdade. E como já sabemos, o único programa no Brasil que trabalha os direitos humanos em todas as suas perspectivas e com convidados altamente especializados nas suas respectivas temáticas, nas suas respectivas áreas de atuação e pesquisa, por uma visão prática e acadêmica. E desde já renovo aqui os agradecimentos ao presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto, ao diretor da Escola Superior da Advocacia de São Paulo, Dr. Jorge Bolsinhas, e claro, ao coordenador da Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo, o professor Dr. Adriano Ferreira, que sempre foram muito generosos em abrir esse espaço para discutir um tema que se conhece tão pouco no Brasil, que são os direitos humanos, de forma surpreendente. Bem, hoje nós trazemos, como sempre, um debate, uma reflexão pouco comum. Vamos discutir o direito da moda, ou como é mais denominado hoje, o Fashion Law, e a sua relação, que como veremos existe, com os direitos humanos. Para tratar desse debate, desta temática, eu trago aqui aquela que eu considero uma das maiores especialistas no Brasil, e talvez até na América do Sul, sobre esse tema, que é a professora Renata Balbino Munhoz. Professora Renata, obrigado por aceitar o convite e nos visitar para tratarmos de um assunto tão importante, como veremos, não é? Mas antes de lhe passar a palavra, eu vou ler o currículo resumido da trajetória da professora Renata. É doutora e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Coordenadora e professora do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito da Moda na mesma universidade. Especialista em Fashion Law pelo Milano Fashion Institute, da Itália. Especialista em Direito Privado pela Escola Paulista da Magistratura. É membro efetiva do Instituto Brasileiro de Estudos da Responsabilidade Social. Aliás, um aspecto muito presente no debate da indústria da moda. É professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também, nesta mesma universidade, coordenadora do grupo de estudos Princípios de Direito Contratual em Fashion Law. É coordenadora e coautora da obra Fashion Law, o Direito da Moda, da editora Almedina. Eu tenho a obra em mãos aqui, uma das principais obras hoje no Brasil, com artigos de colaboradores, os maiores especialistas no país, nas suas áreas, e além de tudo é advogada e parecerista. Bom, este é o resumo de uma trajetória já conhecida por grande parte da comunidade jurídica e acadêmica, e que me permite afirmar que a professora é uma das maiores especialistas hoje nas Américas, com formação e inclusive com atuação na Europa, nessa temática. Professora Renata, muito obrigado mais uma vez. E aqui já vou lançar, logo de início, uma pergunta básica para que o nosso telespectador possa entender o que é Fashion Law e por que nós aqui afirmamos que se trata de um tema altamente relacionado aos direitos fundamentais, aos direitos humanos em todas as suas dimensões. Mas isso eu vou deixar para a professora falar. E vou te chamar de Renata, se me permite. Claro, não é? Então, Renata, o que é Fashion Law? Qual a sua importância hoje? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite. Me sinto muito honrada por estar aqui na ESA, né, que é uma instituição muito renomada. Eu agradeço, então, a você, especialmente, Flávio, por isso. Admiro o seu programa e é um programa de muita relevância, porque além de divulgar os temas importantes, relaciona-os com os direitos humanos. Então eu vou começar dizendo que o Fashion Law, ele é um ramo novo do direito, para mim é um ramo novo, que regula relações interdisciplinares entre direito e a indústria da moda, tendo por base direitos humanos, direitos civis, direito do consumidor, o direito do trabalho, o direito penal, o direito tributário, a propriedade intelectual, mas sem deixar de lado as peculiaridades da indústria da moda.
É isso que faz esse ramo ser interdisciplinar e ser um novo ramo. Certo. Ele não pode ser uma regulação que não volte o seu olhar para o que acontece na indústria da moda. Então, para isso, eu gosto muito de exemplificar com uma imagem que é de fácil acesso a todos. Essa imagem está na internet. Perfeito. Que mostra a cadeia produtiva da moda. Perfeito. Essa cadeia produtiva, a meu ver, não é a única cadeia que poderíamos relacionar com o Fashion Law, mas certo. É a principal. Por quê? Antes dela, nós temos uma cadeia criativa. Certo. Por quê? Porque a moda hoje, ela é um produto de uma indústria cultural, criativa e manufatureira. Certo. Portanto, nós não temos só a indústria a cadeia produtiva, nós temos também uma cadeia criativa que a antecede. E também podemos falar hoje na importância do pós-consumo, que é o final da cadeia produtiva. Certo. Então, vamos lá. Essa cadeia criativa, eu teria designers, estilistas, criadores em geral, que vão colocar um produto para ser fabricado. Certo. E aí inicia-se a cadeia produtiva da indústria da moda. Perfeito. Essa cadeia produtiva, então, começa com o produtor, com o fabricante, pode passar para um importador, um exportador, um distribuidor, um comerciante, até chegar ao consumidor. Perfeito. Temos também nessa cadeia a figura de atores como modelos, que vão divulgar esse produto. Certo. E nós temos, após chegar ao consumidor, nós temos o pós-consumo, que hoje é muito relevante. Né? Como é que esse produto que vai ser descartado, ele vai ou não impactar no nosso meio ambiente. Então nós temos uma cadeia produtiva que, na sua opinião, não é completa. Ela deve ser analisada em estágios anteriores e posteriores. Sim. O estágio anterior englobaria uma cadeia criativa. Certo. Né? E o estágio posterior, o pós-consumo. Tudo que envolver o pós-consumo. Em toda essa cadeia, seja ela desde antes do início da produtiva até esse pós-consumo, eu consigo identificar atores e direitos humanos relacionados a toda essa cadeia. Direitos de primeira geração, de primeira dimensão, de segunda e de terceira dimensão. Então, acho importante que a gente hoje dialogue com esse telespectador, né? Para que se possa ter a consciência de que em toda essa cadeia nós temos direitos humanos, que são direitos que estão muitas vezes não respeitados, ameaçados, Perfeito. Que podem ser violados e que o direito pode, portanto, auxiliar toda essa cadeia produtiva, essa cadeia criativa, para evitar que isso aconteça. Perfeito. Portanto, de ponta a ponta da cadeia, nós encontramos violações e também acertos, né? Que claro, também acertos. O respeito a direitos humanos. Por quê? Vamos pensar o seguinte, como a indústria da moda é uma indústria que coloca um produto cultural, certo. Criativo e manufatureiro no mercado, certo. É muito importante a gente pensar no que se chama de pirâmide fashion, para todo mundo poder entender como é que funciona o mercado da moda. Ok. Então, vamos imaginar uma pirâmide e essa pirâmide segmentada, vários segmentos. Nós podemos ter lá no topo um segmento que a gente chama de alta costura, que é o segmento do luxo. Perfeito. Abaixo desse segmento, nós temos o prêt-à-porter ou o ready-to-wear, que então é já um segmento em que eu tenho um designer colocando uma roupa pronta no mercado. Perfeito. Abaixo desse segmento, nós conhecemos um outro que se chama de Fusion Line. Por que ele é importante? Porque ele é a segunda e terceira linha de produtos que estão na alta costura ou estão no prêt-à-porter. Dão um acesso um pouco mais facilitado ao consumidor. Então, certo. Se eu tenho, por exemplo, na alta costura, o Giorgio Armani, eu posso ter no Diffusion Line o Empório Armani. Perfeito. Isso é muito importante porque ele evita até uma pirataria, ele evita uma contrafação, porque o consumidor consegue ter um acesso porque o preço é um pouco melhor, mas ele é
da mesma marca, do mesmo grupo. E da mesma qualidade. E de uma qualidade, talvez com uma matéria-prima inferior, mas ainda de alta qualidade, que é a qualidade que vai prezar, essa marca vai sempre prezar. E que atende às necessidades do consumidor. E que atende à necessidade desse consumidor que vai aos poucos se fidelizando à marca, que é o objetivo do desenvolvimento dessa Diffusion Line. Perfeito. Abaixo desse segmento, nós temos o que chamamos de bridge, que são jovens designers. Ok. Aqueles que estão começando, mas que já têm um produto que já obedece, já tem uma matéria-prima melhor, já é mais artesanal, então tem um preço um pouquinho mais elevado. Perfeito. Ainda abaixo desse segmento, nós temos o que chamamos de mass, que é o fast fashion, que são as grandes empresas de fast fashion que atendem o mercado de massa. Certo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que no mercado asiático, e para a gente interessa muito falar do mercado asiático hoje, por conta de acontecimentos no mundo, o coronavírus, por exemplo, que impacta diretamente na moda, desde o mercado de luxo, né, porque o mercado asiático é um mercado muito importante para o mercado de luxo. Certo. Então, a moda refletindo o que acontece no planeta. Então, nós temos o mercado asiático e o mercado da América Latina, nós temos um segmento a mais nessa pirâmide. Okay. Porque se na base da pirâmide eu tenho a massa, acima desse segmento, para a Ásia e para a América Latina, eu tenho o Better Mass, que é uma massa, um mercado de massa um pouquinho mais caro. Certo. Então, vou te exemplificar para ficar mais fácil. Nós temos a Zara no Brasil. A Zara, ela é cara se comparado à Zara na Europa. Ela é mais cara para o consumidor brasileiro, para o consumidor brasileiro, do que seria para o consumidor na Europa. Certo. Então, outras marcas estariam para a gente na base. Okay. A Zara estaria um pouco acima, no Better Mass. Só que aí ela tem um preço um pouquinho mais elevado, mas não deixa de ser fast fashion. Perfeito. Né? E aí, por que eu acho interessante, em direitos humanos, mencionar a pirâmide fashion? Porque lá em cima, onde nós temos o mercado de luxo, qual é a função do mercado de luxo? É uma função muito criativa. Quanto mais acima, mais criatividade. Perfeito. Mais inspiração para o mercado que está abaixo. E nessa inspiração, o mercado que está lá embaixo vai fazer o quê? Vai voltar-se para cópias. Perfeito. Tendências. E essa inspiração pode esbarrar, muitas vezes, na violação de direitos, inclusive de direitos humanos. E aqui nós estamos pensando, portanto, desde o início da fase criativa. Sim. E que envolve direitos humanos em todas as suas dimensões, por exemplo. Em todas as suas dimensões. Então, vamos exemplificar. Okay. Direitos de primeira dimensão. Além de falarmos das liberdades em geral, vamos falar da liberdade de expressão. Podemos falar do direito à imagem. Ok. Então, vamos imaginar que hoje nós temos muitas modelos que estão representando marcas. Certo. Né? E então elas são fotografadas para serem a cara daquela marca. Nós temos hoje já na parte contratual cláusulas específicas para a área do direito da moda, do fashion law, voltadas a tomar um cuidado maior com os retoques que são feitos. Certo. Por quê? Porque pode haver uma distorção tão grande da imagem que fere o direito fundamental à identidade, à imagem que essa modelo tem. Então nós estamos aqui já pensando, numa primeira perspectiva, no direito fundamental à integridade da personalidade, à autopercepção. Exatamente. Que envolve um direito humano fundamental de primeira dimensão, efetivamente. Exatamente. Perfeito. E há limites, por exemplo, como se dá o exercício da liberdade de expressão na moda? Não é? Porque hoje nós sabemos que muitos desfiles ou contêm uma linguagem já de crítico-política, cultural. Como é que se dá o exercício da liberdade de expressão nas passarelas ou na produção pelos estilistas? Tá. É interessante isso porque envolve diversos outros temas, né? A gente pode chegar a falar da apropriação cultural. A indústria da moda é uma indústria globalizada. Né? Então eu começaria dizendo isso. Ela é globalizada, mas ela se vale da arte, da cultura.
E muitas vezes a arte e cultura é uma expressão de um grupo, né, de um povo específico. Então, os referenciais específicos de um povo podem ser objetos da moda. Então, o que pode acontecer? E você também é um grande especialista, né, Flávio, em questões indígenas, você também já verificou muito isso. Se eu quero utilizar um grafismo, se eu quero utilizar uma imagem, uma arte de um determinado povo, eu tenho que tomar determinados cuidados, ainda que eu queira fazer com que aquela cultura seja disseminada, que aquela cultura, que eu tenha afinidade com uma cultura e, portanto, eu quero utilizar aqueles elementos por essa afinidade que eu tenho. Por outro lado, eu tenho referenciais de um povo que têm que ser respeitados. Né? Eu tenho que pensar em pedir o consentimento para esse povo. Tem que ser um consentimento prévio. Eu tenho que pensar numa contrapartida. Então, tudo isso, nessa indústria da moda, reflete aí na liberdade. Porque eu não tenho liberdade absoluta. A liberdade, os direitos humanos, eles não são direitos absolutos. Perfeito. Eu tenho que obedecer sempre um limite. E eu vejo muito esse limite no respeito à cultura desses povos, que tem sido hoje, muitos deles, utilizados sem o devido cuidado, digamos assim, e que então nós do direito estamos aqui para auxiliar, para alertar e para pensar, porque muitas vezes pode ser por um desconhecimento. Certo. Né, para alertar a respeito disso. Como é que podemos usar? Como é que a gente pode colocar para vender uma saia que tem uma imagem de um campo de concentração? Aliás, falando para o nosso telespectador, a professora Renata cita agora um caso verídico. Uma grife nos Estados Unidos que vende pela internet roupas com imagens de Auschwitz. Sim. Das plataformas de trens, das câmaras de gás, etc. Algo realmente chocante. Chocante. Né? Chocante. Então, neste ponto, temos um exemplo claro de confronto entre o exercício à liberdade de expressão e do empreendedorismo. Sim. Não é? E um discurso que remonta ao ódio a um grupo humano, Sim. que levou o mundo a uma tragédia. É muito interessante este ponto, na medida em que o exercício da liberdade de expressão também se projeta por meio da moda, não é? Sim. A roupa é identidade. Sim. A roupa transmite o que nós pensamos. Aliás, Wittgenstein, o pensador, dizia: a minha linguagem reflete o meu universo. E isso se aplica muito à moda, me parece, nesse ponto bem Sim. lembrado, né? Mas nós já passamos, portanto, nós já fizemos um diálogo aqui, professora Renata, entre os direitos de primeira dimensão e de segunda dimensão refletidos na moda. Sim. Eu vou agora chamar o nosso intervalo e aí nós voltamos para seguir nesse diálogo. Pode ser? Pode ser. Então tá, obrigado, professora. Então voltamos em instantes. Professora Renata, em relação à questão da expressão da multiculturalidade na indústria da moda. Porque nós já falamos que a indústria da moda é importante em relação aos direitos da personalidade. Certo. Em relação ao direito do empreendedorismo, o nosso artigo 170 da Constituição tem como princípios e base a valorização do trabalho humano, o direito do consumidor, que a professora bem lembrou aqui. Uma outra perspectiva envolve a multiculturalidade. Então, como a professora citou, os povos indígenas. Tivemos exemplos opostos. Recentemente, um caso de uma agência de publicidade representando uma fabricante de roupas no Brasil, de chinelos, teve um problema com os povos do Xingu. De outro lado, temos a estilista Carla Fernandes do México, que tem um princípio na sua atuação como empresária. Ela atua em parceria com as mulheres indígenas das montanhas do México. Portanto, há uma parceria, há o compartilhamento de benefícios. Portanto, a função social da indústria da moda é efetivamente praticada. Você poderia citar outros exemplos aqui no Brasil, de desfiles que tiveram uma proposta de solidariedade social, atendendo inclusive aos ditames da Constituição, unindo a moda com
o respeito ao próximo, vamos assim dizer, né? Sim, tem um exemplo que inclusive eu estava presente, Perfeito. foi muito tocante, porque o estilista Ronaldo Fraga, de Minas, ele trouxe para o São Paulo Fashion Week, em edições anteriores, bordados e roupas que foram feitas em parceria com as mulheres da tragédia de Mariana. Ah, perfeito. Então foi muito emocionante verificar ali, e elas estavam todas presentes, né, no próprio desfile. Ele fez questão de trazê-las, elas mostrando, fui eu que fiz aquela roupa. E claro que num momento que elas necessitavam de um emprego, de dignidade, de todos esses ditames que a nossa Constituição traça. Então eu acho que é um exemplo da conjugação desses princípios, dos princípios fundamentais da Constituição, da ordem econômica na questão do trabalho, na questão da função social. Perfeito. Então eu acredito que seja um exemplo importante para a gente nessa seara. Eu me lembrei também agora do São Paulo Fashion Week, quando pessoas que não se enquadram em padrões estéticos impostos de forma até muito agressiva hoje na nossa sociedade, são levadas hoje às passarelas. Lembrei também do empreendimento do Rap Emicida, também levando essas pessoas. Ou seja, aliás, ele diz, as passarelas devem refletir as ruas. O que você acha disso, professora Renata? A moda, ela reflete o que acontece no planeta. Nós vivemos hoje num momento de busca pela igualdade. Né? Então, nós temos, por exemplo, o que me vem assim, de uma forma muito clara, a falência, o pedido de falência da Forever 21 nos Estados Unidos, foi, de repente, né, e inúmeras lojas sendo fechadas. Certo. E por quê? Fomos investigar o motivo. O porquê será que é uma loja de fast fashion, né, uma marca de fast fashion que está ali com preço baixo, mas por que chegou à falência? Porque desrespeita, muitas vezes, direitos humanos de trabalhadores. Para uma peça ser produzida e ser vendida muito barata, ela não está cumprindo direitos trabalhistas, respeitando direitos humanos. Perfeito. E outra questão que toca nesse ponto, era uma marca que não voltou-se o seu mercado para o plus size. Perfeito. Então não atendia e não correspondia mais à identidade da população. A população não se identifica mais. E o que hoje a moda tem que refletir, que tem muito a ver com o Fashion Revolution. Certo. Por quê? Porque é um movimento que nasceu depois do desabamento do Rana Plaza. Certo. E aí, em razão disso... Em Bangkok. Em Bangladesh. Bangladesh. E morreram mais de 1.000 pessoas, trabalhadores da indústria têxtil. Perfeito. Então, é um momento de se olhar, e é um movimento global, de se olhar, mais de 100 países, de se olhar para essa realidade, que também tem relação com o meio ambiente, que também tem relação com direitos de terceira dimensão. Né? Hoje, ao comprar uma roupa, se pergunta quem fez a minha roupa, como essa roupa foi feita. Será que preservando direitos humanos do trabalhador, direitos de segunda geração? Será que pensando no meio ambiente? Então, hoje é um movimento que se preocupa com a transparência, com a informação, com a ética, visando a conscientização do consumo. Com os animais. Preocupação com os animais. Então, a gente começa a perceber que isso reflete no mercado. Hoje, nós temos na geração, os millennials, né, consumidores millennials, a geração Z, a preocupação não em ter a propriedade de algo, mas em poder usar, respeitando o meio ambiente, respeitando direitos humanos. Então, cresceu o mercado de aluguel de roupas. Certo. Mercado de aluguel de bolsas. Certo. Por quê? Porque eu não preciso ter a propriedade. Eu posso, eu me contento com usar. E aí eu respeito o meio ambiente, eu respeito muitos direitos que estão previstos nessa cadeia produtiva. Perfeito. E aí a gente começa a perceber que isso, essa função social que existe na indústria da moda, ela começa a se concretizar. Então, nós tivemos a reunião do G7 em agosto,
Certo. E, em seguida, no mesmo momento, o Fashion Pact, que é o pacto da moda, Certo. mais de 30 marcas se reunindo para traçar metas Certo. para os próximos anos. Dentre essas marcas, nós temos desde Armani, nós temos Burberry, temos Chanel, temos Zegna na Itália. Então, grandes marcas Certo. preocupadas com questões ambientais, que são as preocupações que nós temos na Agenda 2030 da ONU, Certo. né, nas ODS, e a gente depois pode até citar várias ODS que, eu ia tocar nesse assunto que eu mesmo. acredito que sejam importantes para o Fashion Law, né, para a indústria da moda. Certo. E em relação à sustentabilidade, portanto, aqui nós já estamos entrando numa terceira dimensão, não é? A questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Fala-se muito em cláusula verde, hoje, no comércio internacional. O empresário, não só o empresário da moda, mas em geral, que quer se manter no comércio internacional, tem que observar a preservação do meio ambiente, assim considerado, por exemplo, não só o respeito ao ecossistema, mas às culturas, aos patrimônios históricos, Sim. A questão da propriedade intelectual, o combate ao trabalho escravo, não é isso? Claro, exatamente. Qual a importância disso hoje para a indústria da moda? Olha, eu vou até, se você me permite, Flávio, Claro. algumas ODS são importantes para a indústria da moda. Eu separei aqui algumas delas. Certo. Então, por exemplo, a ODS 8, ela fala do emprego digno. Certo. Portanto, em se evitar um trabalho forçado, a escravidão, o tráfico de pessoas. Eu tenho alguns dados aqui que mais de 40 milhões de pessoas estão em situação de escravidão moderna, sendo que 71% são mulheres. Então nós temos uma intersecção aqui. Temos, exatamente. Além de tudo, as mulheres são as mais atingidas. A questão do gênero Exatamente. influencia. Então, isso que a gente vinha falando de igualdade, de questões que a moda passa a ser, né, o palco para que isso se reflita para o mundo, associando com a preocupação com o meio ambiente, nós temos, por exemplo, essa ODS 8 que busca evitar esse trabalho forçado, escravo na indústria. Nós temos uma outra, a ODS 9, que fala da industrialização, que é exatamente pensar na cláusula que você falou, verde, né? Certo. Em promover uma industrialização sustentável, mas Certo. também inclusiva. E fomentar, sempre fomentando a inovação. Perfeito, perfeito. Então, a gente pode pensar também na questão da propriedade intelectual, que você levantou, né? Certo. Então, também um respeito, não só ao meio ambiente, não só aos direitos trabalhistas, mas também aos direitos intelectuais, aos direitos de propriedade industrial, aos direitos de autor, né, das criações, da utilização de elementos gráficos, de elementos, né, artísticos, né, como então, manifestação. Note a importância da formação do profissional do direito hoje que for lidar com a indústria da moda, com o fashion law. Ele precisa conhecer antropologia, ele precisa conhecer, além do direito, tecnicamente falando, e desenvolver essa sensibilidade ao lidar com os seus players, né? Com os seus parceiros também. Nós fazemos muito essa relação na nossa pós-graduação no Mackenzie de Direito da Moda, certo. Que também é uma linha que a gente vem seguindo do nosso parceiro na Itália, que é o Milano Fashion Institute. Sempre Perfeito. essa preocupação ao analisar a propriedade intelectual e outros ramos do direito, sempre fazer essa relação com os direitos humanos, né? E na prática estudar os casos, porque isso é muito importante, voltar sempre à prática, ter olhos abertos para o que acontece no mundo. Perfeito. E aí é uma preocupação da ONU, né? Inclusive, eu ainda tenho mais duas que eu gostaria de mencionar. Certo. A ODS 12, que fala dos padrões de produção e consumo sustentáveis, como a conscientização sobre o consumo, a reciclagem, o reuso, os impactos ambientais. E aí a gente entra na economia circular, né, em todas essas questões que estamos discutindo hoje, também no pós-consumo. Perfeito. E a última questão dos oceanos, para reduzir a poluição marinha. Eu tenho mais um dado aqui, de 35% do microplástico dos oceanos vem da lavagem de têxteis.
Nossa, surpreendente. Né? Sabendo nós que a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, depois da de petróleo, e ela é a terceira que mais desperdiça e polui água. Então, são dados que nós não podemos ignorar e nós não podemos abrir mão do estudo e da preocupação com a preocupação que a ONU tem, principalmente na Agenda 2030 e dos movimentos que estão acontecendo por conta dessa agenda, como foi o Fashion Pact, né, que se baseou num tripé de biodiversidade, de proteção de oceanos, então de uma preocupação com o clima, né, refletindo a preocupação da indústria da moda, não só no Brasil, mas a indústria da moda mundial. Perfeito. E para fecharmos, um aspecto importante, a indústria da moda é muito importante para a redução das desigualdades e da pobreza, não é, Renata? Muito importante. Aliás, é um dos objetivos do nosso artigo 3º da Constituição da República, é reduzir essas desigualdades. Eu me recordo aqui de desfiles que são organizados por mulheres recolhidas ao sistema carcerário, me lembro de algumas depondo depois sobre a experiência e voltando a se sentir ser humano. Sim. Né? Então vejo o potencial da indústria da moda e do fashion law. Né? Creio que essas interfaces são muito importantes para compreendermos a amplitude disso tudo. Né? E preservar a dignidade da pessoa humana, que é o princípio, né, princípio fundamental nosso. Então, sempre ligado, sempre pensando nessa indústria que lida com criatividade, com produtos, mas também com pessoas. São as pessoas que estão por trás das roupas, né, são as pessoas que são a cara da marca, são as pessoas que criam, né? Então, no processo criativo, são elas que estão criando. E a indústria da moda, ela vive realmente de uma inspiração, de uma tendência, buscando se evitar a cópia. E o direito, ele está sempre caminhando lado a lado, de mãos dadas. O direito, ele quer sempre auxiliar a indústria da moda para que ela consiga desenvolver esse produto criativo, manufatureiro, cultural, cada vez melhor. Perfeito. Eu me lembro aqui a grande fotógrafa Cláudia Andujar, né, que já debatemos um pouco na universidade sobre ela, e que cita como o adereço reflete um espírito, um universo, um mundo, uma cosmologia. Ela fala disso quando fotografa os índios do Xingu, os povos indígenas, os 15 povos indígenas do Xingu, em seus adereços, com os seus grafismos, etc. Enfim, um tema que é discutido no mundo da moda, no mundo inteiro, do México à Argentina, passando pela Europa. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela aula, não é? Sobre um tema tão importante. Eu que agradeço, Flávio. E assim, ficamos por aqui. Você que gosta do Falando em Liberdade, inscreva-se no canal do YouTube, acompanhe pelo Instagram as nossas notícias, os nossos lançamentos e fique conosco. Mais uma vez agradeço ao OAB São Paulo, na pessoa do seu presidente, a ESA, da Escola Superior da Advocacia de São Paulo, na pessoa do seu diretor Jorge Bolsinhas e do seu coordenador Adriano Ferreira, e a toda a equipe aqui que trabalha com a gente. Muito obrigado.